Se você já assistiu a algum vídeo neste canal antes, então sabe que havia algumas maneiras realmente bizarras de morrer na Idade Média. Então vamos direto para um assunto que as análises me dizem que vocês, pessoas doentes e depravadas, querem que a gente aborde. Hoje viajaremos no tempo para conhecer pessoas da Idade Média com destinos sombrios e trágicos. Bem-vindo ao Medieval Madness. Lugar errado, hora errada. No final do século XIII, houve várias revoltas na comuna de Laon, no norte da França. Num sábado de fevereiro de 1295, dois nobres homens de armas chamados John de Fauconcourt e John de Lanzou tiveram uma séria desavença com o vice-prefeito da cidade, John de Semelle. Infelizmente, Lanzou deu um soco no rosto do vice-prefeito e ambos foram espancados pelos criados de Semelle. Esperando represálias, eles fugiram para o santuário da Catedral de Laon, junto com Peter de Fauconcourt, um escrivão e irmão de João. Os três se retiraram para o que parecia ser a parte mais segura da igreja e receberam um lugar no campanário abobadado, onde passaram a noite. Logo na manhã de domingo, os cidadãos de Laon, irritados com o clero por permitir que homens ficassem na catedral, cercaram a igreja com uma grande guarda. Os três homens se recusaram a sair. Enquanto o ofício religioso era cantado, uma multidão armada invadiu a catedral. Eles dominaram a guarda do rei, que estava ali para defender a igreja, e avançaram até o campanário, arrombando as portas trancadas. Embora o deão tenha tentado detê-los, os atacantes arrastaram os homens de armas e o escrivão para fora de seu refúgio. Os cativos ficaram gravemente feridos, e sangue foi deixado por toda a igreja, uma clara violação de sua santidade. Os atacantes arrastaram-nos pelos cabelos nas ruas e agrediram-nos enquanto a multidão seguia. Os três homens sofreram um ataque caótico de qualquer um que quisesse participar, sendo espancados, apedrejados e atingidos com paus e lâminas. João e Pedro de Fauconcourt foram abandonados na rua meio mortos por causa do ataque. João de Lanzou foi levado para a cadeia comum. Ele foi torturado e seus pés e tendões foram cortados. Depois de alguns dias, ele morreu devido aos ferimentos. Encrenca em dobro. O ato de traição era levado muito a sério na Idade Média. Depois de ser considerado culpado do crime em 1302, o pobre Simão Ranobert, um nobre flamengo, foi condenado não a uma, mas a duas das punições mais severas imagináveis. Para submeter alguém ao suplício da roda, o carrasco amarrava o prisioneiro a uma roda de carroça. Com os membros esticados, ele esmagava braços e pernas com um objeto pesado nos raios da roda para quebrá-los. Outro método usava blocos colocados no chão para recriar o padrão da roda. Os golpes eram desferidos em uma progressão lenta dos pés para cima, quebrando os ossos um após o outro. Com sorte, um último golpe na cabeça ou pescoço encerrava o sofrimento, ou a roda era erguida e a vítima morria lentamente. No entanto, Simão não teve muita sorte. Ele foi condenado a ser submetido ao suplício da roda e, depois de retirado dela todo mutilado, foi então arrastado e esquartejado. Cavalos selvagens. Brunilda da Austrásia foi rainha consorte do rei Siegberto I. Ao longo de um período de 70 anos, Brunilda governou os reinos francos orientais da Austrásia e da Borgonha. Famosa por sua rivalidade com a rainha Fredegunda da Neustria, que teria ordenado o assassinato de sua irmã e de seu primeiro marido, Brunilda governou como regente para seus filhos, netos e bisnetos. Ela conquistou a amizade de Gregório Magno e Gregório de Tours, moldando de forma duradoura a cristianização católica da França. No entanto, acabou sendo necessário o poder combinado de todos os duques de dois reinos aliados para derrotar as forças neustrianas. Quando Brunilda e o jovem rei austrasiano foram finalmente capturados por seus inimigos, o rei foi rapidamente executado. Então o exército dos francos e burgúndios se uniu em um só. Todos gritaram juntos que a morte seria mais do que justa para a perversíssima Brunilda, mesmo em sua avançada velhice. Então o rei Clotário ordenou que ela fosse colocada sobre um camelo e conduzida por todo o exército. Lá, ela foi amarrada aos pés de cavalos selvagens e despedaçada membro por membro. Finalmente, ela morreu.
Seu túmulo final foi o fogo. Seus ossos foram queimados. O pequeno Lorde Inutchuk era governador de Ortrá no Império Khwarizm, na Ásia Central, durante o século XIII. Quando Gengis Khan enviou uma delegação comercial à cidade, Inutchuk mandou apreender as mercadorias e executar os mercadores. Nem preciso dizer que Gengis não gostou dessa decisão, pois matar um emissário já causaria guerra, mas matar 450 foi simplesmente grosseiro. Então ele enviou seu enorme exército mongol. Eles chegaram aos portões da cidade em 1219 e começaram o ataque. Inutchuk se retirou ao santuário interno com centenas de defensores prontos para resistir até o fim. Como os mongóis tinham ordens de capturar Inutchuk vivo, o ataque sistemático durou um mês, enquanto os guardas de Inutchuk faziam investidas suicidas contra os mongóis. Mas não adiantou, e presos nos andares superiores, eles tiveram que recorrer a arrancar tijolos das paredes para jogar nos atacantes. O cerco acabou com Inutchuk sendo levado acorrentado antes da destruição da cidade. Uma fonte afirma que sua execução consistiu em derramar prata derretida em seus olhos e ouvidos, uma punição brutal destinada a refletir tanto vingança quanto desonra. Que sirva de lição: não se brinca com Gengis, um rei coroado de poder. Tour de la Fama Inferno é a primeira parte do poema do século XIV de Dante, a Divina Comédia. Ela descreve a jornada do próprio Dante pelo inferno, guiado pelo poeta romano Virgílio. No canto 33 do poema, a dupla encontra dois pecadores aprisionados juntos no mesmo buraco, com apenas suas cabeças visíveis. Um dos homens, chamado Ogolino, está eternamente mastigando a cabeça de seu companheiro. O relato de Dante sobre o sonho profético de Ogolino e o sofrimento de seus filhos é uma invenção literária. No entanto, a origem da tragédia infelizmente não é. Conde de Donoratico, Ogolino foi um nobre italiano, comandante naval e político. Em 1288 houve tumultos em Pisa devido à escassez de alimentos, e Ogolino matou o sobrinho do arcebispo em uma briga. O arcebispo denunciou Ogolino como traidor, incitando os cidadãos contra ele, e Ogolino, seu filho e netos foram presos e trancados na Torre de Muda. Em março de 1289, o arcebispo se declarou podestá, assumindo o cargo mais alto da cidade, e em vez de permitir que alimentos fossem levados aos prisioneiros como de costume, ordenou que a torre fosse selada e as chaves jogadas no rio Arno. Os homens e os meninos foram deixados ao destino cruel de morrer lentamente de fome. Atrocidades durante a Guerra dos 100 Anos. No verão de 1358, houve uma revolta camponesa que ocorreu no norte da França. A rebelião, conhecida como Jacquerie, foi reprimida após 2 meses de violência. As primeiras faíscas da revolta surgiram quando camponeses de uma aldeia se reuniram para discutir a crença de que os nobres haviam abandonado o rei João II na Batalha de Poitiers. A força inglesa, sob o comando de Eduardo, o Príncipe Negro, derrotou os franceses e capturou o rei francês João. O escritor do século XIV, Jean Lebel, foi um dos cronistas que registrou algumas das brutalidades cometidas durante a Jacquerie. Ele escreveu sobre uma violência horrível, afirmando, abre aspas, eu não ousaria escrever ou contar sobre seus atos atrozes ou sobre as coisas indecorosas que fizeram com as damas. Entre outros atos indecentes, mataram um cavaleiro, colocaram-no no espeto e o assaram diante da esposa e filhos. Depois que 10 ou 12 deles estupraram a dama, quiseram forçar ela e os filhos a comerem a carne assada do pai e marido. Sejam verdadeiras ou não, histórias de violência sexual e canibalismo retratam seus protagonistas como totalmente irremediáveis. As pessoas medievais compreendiam esse simbolismo e seu uso para transmitir mensagens amplas. Não só os ricos estavam em risco. Durante outra revolta na França, liderada pelos Tchoukins, trabalhadores e artesãos do sul revoltados com os altos impostos para financiar a guerra do rei, um padre acabou sendo o alvo deles. Ele estava, abre aspas, a caminho da cúria papal em Roma e por ódio e desconfiança à sua dignidade eclesiástica, os Tchoukins cortaram as pontas dos seus dedos, arrancaram a pele do seu corpo com tesouras e depois o queimaram vivo.
Jorge Dossa era um homem de armas da Transilvânia, no Reino da Hungria. Nos primeiros anos do século XVI, durante o reinado do rei Vladislau II, Jorge liderou uma revolta camponesa contra a nobreza. Derrotado em batalha por um exército de 20.000 em 1514, Jorge foi capturado e condenado à tortura mais horrível imaginável. Como ele queria ser um rei camponês, seus captores zombaram dele ao sentá-lo em um trono de ferro. O assento foi aquecido lentamente, uma coroa de ferro em brasa foi forçada sobre sua cabeça, e ele foi obrigado a segurar um cetro em chamas. Após mais de uma hora suportando isso, seus torturadores usaram alicates em brasa para rasgar sua carne. Enquanto hinos de louvor eram cantados e músicos tocavam, seguidores famintos de Jorge foram forçados a se alinhar e comer os pedaços de carne rasgados pelos alicates. Quem recusou foi morto a golpes, quem obedeceu foi libertado. Jorge acabou morrendo em agonia e o que restou de seu corpo foi esquartejado, com os pedaços enviados para os 4 cantos da Hungria para serem exibidos como um aviso a qualquer outro possível rebelde. Tudo isso e ainda mais. Balthazar Gerard nasceu no condado da Borgonha, no leste da França. Em 1580, quando o rei Filipe da Espanha ofereceu uma recompensa de 25.000 coroas, um título de nobreza e terras a quem capturasse ou matasse, Guilherme o Taciturno, líder da revolta holandesa, que é descrito em A Ascensão da República Holandesa, de John Motley, como uma praga para toda a cristandade e inimigo da raça humana. Balthazar se apresentou. Após atirar em Guilherme, tornando Balthazar o primeiro a matar um chefe de Estado com arma de fogo portátil, ele foi capturado. A sentença pronunciada contra o assassino foi execrável. Primeiro, ele foi pendurado em um poste e açoitado. Depois, cobriram suas feridas com mel e trouxeram uma cabra para lamber as feridas com sua língua áspera. Na primeira noite, ele foi amarrado, dificultando o sono. Nos 3 dias seguintes, ele foi pendurado com as mãos amarradas para trás e pesos presos aos dedões dos pés. Depois, colocaram nele sapatos feitos de pele de cachorro não curtida. Eles já eram feitos pequenos demais, mas quando Gerard foi colocado em frente ao fogo, os sapatos encolheram e seus pés foram esmagados até virarem tocos. Ao tirar os sapatos, parte da pele queimada saiu junto. Suas axilas foram marcadas a ferro. Ele vestiu uma camisa encharcada de álcool, recebeu gordura de bacon fervente sobre o corpo e pregos foram cravados entre a carne e as unhas das mãos e pés. Gerardo foi levado para ser executado na praça do mercado de Delft, pois, abre aspas, foi decretado que a mão direita de Gerardo deveria ser queimada com um ferro em brasa até se soltar, que sua carne deveria ser arrancada dos ossos com tenazes em 6 pontos, que ele deveria ser capturado e esventrado vivo, que seu coração deveria ser arrancado do peito e jogado em seu rosto, e que, por fim, sua cabeça deveria ser decepada. Durante a execução, Gerard teria demonstrado uma fortaleza impressionante e, embora, entre aspas, aleijado e meio assado ao subir no cadafalso, mantinha uma calma notável. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Se gostou do vídeo e quer apoiar o canal, inscreva-se no nosso Patreon ou no nosso clube de membros no YouTube, onde publicamos um vídeo extra por mês. Também temos um nível mais alto, onde você pode ter seu nome exibido na tela ao final dos vídeos, como essas pessoas incríveis que você está vendo agora. Muito obrigado a todos e até a próxima semana para mais um vídeo. Valeu!